Olá, sejam muito bem-vindos ao Você Não Sabia? No vídeo de hoje, vamos voltar ao passado, mais precisamente a cerca de 3.500 anos atrás, ao Antigo Egito, e relembrar as 10 pragas que atingiram aquela nação. As 10 pragas do Egito são eventos narrados no livro do Êxodo, parte da Bíblia Sagrada. Este relato descreve uma série de calamidades que afligiram o Antigo Egito, conforme Moisés, líder dos israelitas, buscava libertar seu povo da escravidão. Essas pragas são consideradas tanto eventos históricos quanto elementos de significado teológico profundo, tendo ressonância em diversas tradições religiosas. Quer receber uma maravilhosa recompensa? Assista esse vídeo até o final e saiba como ser recompensado ou recompensada pelo seu engajamento aqui no canal. 1. Água em sangue. A primeira praga, a transformação da água em sangue, é um evento crucial na história do êxodo israelita. Este fenômeno, de acordo com a história bíblica, foi desencadeado por Moisés e Arão, que por ordem divina estendeu sua vara sobre as águas do rio Nilo. Como resultado, a água do rio e de todas as fontes do Egito se tornou como sangue, afetando não apenas o abastecimento de água, mas também a vida aquática. Do ponto de vista bíblico, essa praga tinha vários propósitos. Em primeiro lugar, ela desafiava diretamente a divindade egípcia associada ao Nilo, Hapi. Os egípcios consideravam o Nilo como uma fonte de vida e prosperidade, e a transformação da água em sangue representava uma subversão dramática dessa ideia. Além disso, essa praga tinha implicações políticas, pois atingia diretamente a autoridade do faraó. Ao transformar o recurso vital do Egito em algo repulsivo, a praga buscava enfraquecer a confiança no faraó como um líder divinamente escolhido. A primeira praga também estabeleceu um padrão para as subsequentes, sinalizando que as calamidades não eram meros eventos naturais, mas intervenções sobrenaturais. Ela serviu como um aviso divino e uma oportunidade para o faraó reconsiderar sua recusa em liberar os israelitas. Essa praga, como as outras que se seguiram, é interpretada de maneira diversa em diferentes tradições religiosas. Além de ser um relato histórico, é frequentemente considerado uma demonstração do poder divino sobre as forças da natureza e uma repreensão à idolatria egípcia. 2. Rãs. A segunda praga, a invasão de rãs, é outro episódio marcante na história do Êxodo. De acordo com a Bíblia, Moisés, sob a orientação divina, ordenou Arão a estender sua vara sobre as águas de todos os rios e açudes, e uma infestação de rãs emergiu, cobrindo toda a terra do Egito. Este fenômeno teve impactos significativos tanto no ambiente quanto na sociedade egípcia. Do ponto de vista bíblico, a invasão de rãs foi uma manifestação do poder divino e uma resposta ao endurecimento do coração do faraó em relação à libertação dos israelitas. As rãs eram consideradas sagradas pelos egípcios e associadas à deusa Heket, que simbolizava a fertilidade e o renascimento. O fato de as rãs inundarem o Egito foi interpretado como uma inversão dessa sacralidade, destacando a incapacidade dos deuses egípcios de controlar a situação. Além disso, as rãs representavam uma praga incômoda e perturbadora. Invadiram casas, alimentos e locais de culto, criando desconforto e caos na vida cotidiana. O faraó inicialmente prometeu libertar os israelitas se Moisés removesse as rãs, mas quando isso aconteceu, ele recuou em sua promessa, endurecendo ainda mais seu coração. Essa praga, como as outras, serviu como um sinal da intervenção divina na história humana. Além de ser uma demonstração de poder, ela também tinha o propósito de persuadir o faraó a liberar o povo de Israel. A recusa do faraó em cumprir essa demanda resultou na continuidade das pragas e em consequências mais severas. 3. Piolhos. A terceira praga, a infestação de piolhos, é outro episódio crucial nas narrativas do Êxodo. Conforme a história bíblica relata, Arão foi instruído por Moisés, sob a orientação divina, a estender sua vara e bater com ela no chão.
e, como resultado, uma praga de piolhos se espalhou por todo o Egito. Do ponto de vista bíblico, essa praga continua a demonstrar a intervenção direta e o controle divino sobre a natureza. Os piolhos, ao invadirem o corpo e a vida cotidiana dos egípcios, simbolizavam uma praga persistente e invasiva, desafiando a ideia de que os deuses egípcios eram capazes de proteger seu povo. Essa praga também tinha implicações sociais, uma vez que a infestação afetava diretamente a higiene e a saúde da população. A presença contínua de pragas era uma provocação à sabedoria e ao poder dos sacerdotes e magos egípcios, que até então não conseguiram replicar as ações de Moisés. A recusa do faraó em reconhecer o poder divino e em liberar os israelitas levou a consequências cada vez mais graves. A persistência dessas pragas, mesmo depois de advertências claras, destaca a obstinação do faraó e reforça a inevitabilidade do cumprimento da vontade divina. A praga de piolhos, como as anteriores, é interpretada de maneiras variadas nas tradições religiosas. Além de ser uma narrativa histórica, ela é frequentemente considerada uma lição sobre a soberania divina e a responsabilidade humana diante do poder de Deus. Você está pronto ou pronta para uma transformação mental épica? Se a resposta for sim, tenho uma oferta especial para você. Turbine sua mente com os livros do Pablo Marçal. São 10 livros incríveis, de 57, por apenas R$ 29,99. Isso mesmo que você ouviu. 10 livros do Pablo Marçal por menos de R$ 30. Esses e-books foram projetados para turbinar a sua mente e impulsionar o seu potencial ao máximo. Pode ter certeza, após a compra desses livros, sua mente irá subir 10 níveis. Clique agora mesmo em um dos links na descrição desse vídeo e prepare-se para uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal que mudará a sua vida. Se em até 7 dias da compra não gostar dos e-books, devolvemos o seu dinheiro integralmente. Lembrando que esses livros são em formato de e-books. 4. Moscas. A quarta praga, a praga de moscas, é mais um evento dramático no relato do Êxodo, onde Moisés, sob a orientação divina, anuncia a chegada das moscas sobre todo o Egito. A infestação de moscas foi interpretada como um ataque direto à divindade egípcia, particularmente ao deus Khepri, associado ao escaravelho, símbolo de criação e transformação. Ao permitir uma praga de moscas, Deus estava desafiando a capacidade dos deuses egípcios de controlar e proteger a terra. Além disso, essa praga intensificou a pressão sobre o faraó para libertar os israelitas. A inconveniência causada pela presença maciça de moscas, que invadiram casas, alimentos e áreas de culto, era uma evidência clara do desagrado divino. A praga de moscas teve efeitos significativos na vida cotidiana dos egípcios. A presença incessante de moscas afetou a higiene, a saúde e a qualidade de vida. O fato de as moscas terem se tornado uma praga, ao invés de serem simplesmente irritantes, é interpretado como um ato divino. A recusa contínua do faraó em liberar os israelitas resultou em uma escalada nas pragas, sinalizando a natureza progressiva e punitiva das ações divinas. Esse relato bíblico destaca a relação entre a obediência humana à vontade divina e as consequências diretas sobre a natureza e a sociedade. A história da praga de moscas é rica em simbolismo e tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos. Algumas tradições religiosas a veem como uma lição sobre a importância da obediência a Deus, enquanto outras enfatizam a futilidade da confiança nos deuses pagãos. 5. Peste no gado. A quinta praga, a peste no gado, é um episódio crucial na narrativa do Êxodo, onde uma doença afeta o gado do Egito, causando morte e destruição. Essa praga teve implicações teológicas significativas, pois afetou diretamente a divindade egípcia associada ao gado, Hathor. Hathor era considerada a deusa da maternidade e da proteção do gado, e a praga atingiu esse aspecto fundamental da vida egípcia.
O impacto na criação de gado era uma repreensão clara à confiança nos deuses pagãos. A peste no gado também destacou a incapacidade dos sacerdotes e magos egípcios de proteger seus rebanhos. Enquanto o gado dos israelitas permaneceu ileso, o gado egípcio estava sujeito à doença, reforçando a mensagem de que o Deus dos israelitas era superior aos deuses do Egito. Além do aspecto teológico, a praga teve impactos práticos na sociedade egípcia. O gado era uma parte essencial da economia e da vida cotidiana, sendo usado para agricultura, transporte e sacrifícios religiosos. A perda generalizada de gado teria causado não apenas sofrimento econômico, mas também uma quebra nas práticas culturais e religiosas. A recusa do faraó em ceder diante dessa praga foi mais uma demonstração de sua resistência ao pedido de libertação dos israelitas. Isso levou a uma escalada nas consequências e nas pragas subsequentes. A peste no gado, como as outras pragas, tem sido objeto de reflexão teológica e moral ao longo do tempo. Muitos veem nesses eventos uma lição sobre a importância da obediência a Deus e a futilidade de confiar em deuses criados pelo homem. Também destaca a justiça divina e a responsabilidade humana diante das consequências de suas ações. Essa praga continua a ser um elemento central na história do Êxodo, exemplificando o poder divino sobre as forças da natureza e questionando as crenças e práticas religiosas dos egípcios da época. 6. Úlceras. A sexta praga, a praga das úlceras, é um evento descrito no livro do Êxodo na Bíblia, onde úlceras afligem tanto os seres humanos quanto os animais no Egito. Essa praga é iniciada quando Moisés, por ordem divina, toma cinzas do forno e as espalha ao vento. Como resultado, feridas e úlceras aparecem nos egípcios e no gado. Do ponto de vista bíblico, essa praga demonstra o poder divino de infligir aflições físicas como um meio de confrontar a dureza do coração do faraó. A natureza específica da praga, com suas úlceras dolorosas, simboliza o sofrimento e destaca a incapacidade dos deuses egípcios de proteger seu povo. Isso desafia a crença na divindade e na proteção oferecida pelos deuses locais. As úlceras não eram apenas desconfortáveis, mas também teriam tido impactos significativos na saúde e na vida diária dos afetados. A praga não discriminou entre egípcios e israelitas, mostrando que o sofrimento não era destinado apenas aos adversários de Moisés, mas a toda a população. A persistência dessas pragas, apesar das advertências, reflete a contínua resistência do faraó à demanda de libertação dos israelitas. Isso destaca a natureza punitiva das pragas, destinadas a forçar o faraó a reconhecer o poder divino. A praga das úlceras, como as outras, serve como uma lição sobre a soberania de Deus e a necessidade de obediência. Ela levanta questões éticas sobre a responsabilidade humana diante de eventos sobrenaturais e a justiça divina. Essa praga tem sido interpretada como um exemplo da intervenção divina na história humana, enfatizando a importância de seguir a vontade de Deus para evitar consequências adversas. 7. Chuva de pedras. A sétima praga, a chuva de pedras, é outro evento impactante descrito no relato do Êxodo na Bíblia, onde pedras de granizo caem do céu, causando destruição. Essa praga é desencadeada quando Moisés estende sua vara em direção ao céu, e Deus envia trovões, relâmpagos e uma chuva de pedras de granizo, gelo, sobre a terra do Egito. Do ponto de vista bíblico, essa praga representa uma intervenção direta e sobrenatural, desafiando a ordem natural e questionando a capacidade dos deuses egípcios de proteger seu povo. A chuva de pedras é interpretada como uma manifestação da ira divina, um sinal de desagrado pela recusa contínua do faraó em liberar os israelitas. O uso de elementos naturais, como trovões e relâmpagos, também pode ter tido conotações simbólicas, destacando a soberania de Deus sobre os elementos da natureza. A chuva de pedras não apenas demonstrou o poder divino, mas também causou danos materiais significativos. A destruição resultante teria afetado a agricultura,
construções e outros aspectos da vida cotidiana. Isso teve implicações sociais, econômicas e ambientais, exacerbando as dificuldades enfrentadas pelo Egito como resultado das pragas anteriores. A persistência das pragas destaca a relutância do faraó em ceder e agravou as consequências para o povo egípcio. O relato sugere que cada praga, incluindo a chuva de pedras, era uma oportunidade para o faraó reconsiderar suas decisões. A interpretação dessa praga ao longo da história tem variado, mas muitos veem nela uma demonstração do poder de Deus sobre a criação e um lembrete de que nenhum poder humano ou divino pode resistir ao propósito divino. 8. Gafanhotos. A oitava praga, a praga de gafanhotos, é um evento dramático descrito na Bíblia, onde uma nuvem de gafanhotos invade o Egito, causando devastação nas plantações. Essa praga é desencadeada quando Moisés estende sua mão sobre o Egito e Deus envia uma enorme nuvem de gafanhotos. Do ponto de vista bíblico, a praga de gafanhotos destaca o poder divino sobre os recursos naturais essenciais para a subsistência humana. Os gafanhotos são frequentemente associados à destruição das colheitas, e essa praga simboliza a capacidade de Deus de influenciar e controlar a produção de alimentos. Além disso, a praga de gafanhotos também representa um desafio aos deuses egípcios associados à agricultura, como Osíris. Ao destruir as plantações, Deus estava questionando a eficácia e a proteção dessas divindades locais. Os gafanhotos são conhecidos por sua capacidade de consumir grandes quantidades de vegetação em pouco tempo. Portanto, a praga teve um impacto devastador nas plantações do Egito, resultando em fome e escassez de alimentos. Isso teria afetado não apenas a economia, mas também a estabilidade social, já que a agricultura era uma parte fundamental da vida egípcia. A persistência das pragas destaca a continuidade das dificuldades enfrentadas pelo Egito como resultado da resistência do faraó em liberar os israelitas. A praga de gafanhotos, assim como as outras, oferece lições sobre a dependência da humanidade de Deus para sua subsistência e a importância da obediência à vontade divina. Ao longo da história, essa praga tem sido interpretada como um lembrete da soberania de Deus sobre a natureza e como uma chamada à responsabilidade humana para seguir a vontade divina. 9. Trevas. A nona praga, a praga das trevas, é um evento significativo no relato do Êxodo, onde uma escuridão total cobre a terra do Egito. Essa praga é desencadeada quando Moisés estende sua mão em direção ao céu e uma escuridão espessa cobre toda a terra, durando 3 dias. A praga das trevas destaca o controle divino sobre a luz e a escuridão, muitas vezes associados a forças divinas em várias tradições. A escuridão simboliza a ausência da luz divina e pode ser interpretada como um julgamento sobre a espiritualidade e a adoração do povo egípcio. A praga também desafia Ra, o deus Sol, ao interromper a luz que simboliza a divindade egípcia. A incapacidade dos egípcios de produzir luz nesse período destaca a impotência de seus deuses diante do Deus dos israelitas. A escuridão total teria tido um impacto significativo na vida cotidiana do Egito. Além de afetar a agricultura e outras atividades diárias, a escuridão também teria gerado medo e ansiedade entre a população. A persistência das pragas destaca a relutância do faraó em liberar os israelitas e agravou as consequências para o povo egípcio. A praga das trevas oferece lições importantes sobre a luz divina como símbolo de orientação e verdade espiritual. A escuridão simboliza a aflição espiritual e a separação de Deus. A lição espiritual subjacente pode ser interpretada como um chamado à busca da luz divina e à obediência aos comandos de Deus. Já ia me esquecendo. Leia na descrição como você pode receber uma recompensa incrível. Tenho certeza que vai gostar muito. 10. E última praga. Morte dos primogênitos.
A 10ª praga, a morte dos primogênitos, é o evento culminante na história do Êxodo, onde Deus anuncia que todos os primogênitos do Egito seriam mortos como um julgamento final pela resistência do faraó em liberar os israelitas. Essa praga foi desencadeada à meia-noite, quando o anjo da morte passou pelo Egito, tirando a vida de todos os primogênitos, tanto humanos quanto animais. Do ponto de vista bíblico, essa praga destaca o conceito de julgamento divino e a diferença entre o povo de Deus e os egípcios. A orientação específica para poupar os israelitas, que marcaram suas portas com sangue de cordeiro, também introduz o conceito do sacrifício como meio de proteção divina. A morte dos primogênitos teve um impacto devastador nas famílias egípcias, atingindo diretamente o coração da sociedade. A perda de primogênitos representava não apenas a morte de indivíduos, mas também o fim da linhagem e a transmissão de herança. O lamento e a tristeza resultantes desse evento teriam sido reverberados por toda a nação. Esta praga, no entanto, também marca o ponto de virada na história do Êxodo. O faraó, finalmente quebrantado pela tragédia, concede permissão para que os israelitas deixem o Egito. O episódio subsequente da Páscoa, com o sacrifício do cordeiro e a marcação das portas, torna-se um evento central na tradição judaica, simbolizando não apenas a libertação física, mas também a redenção espiritual. A morte dos primogênitos, como as outras pragas, oferece lições bíblicas sobre o julgamento divino, a redenção e a necessidade de obedecer à vontade de Deus. Além disso, ela destaca a importância do sacrifício como meio de proteção divina e libertação. As 10 pragas do Egito, conforme descritas no livro do Êxodo na Bíblia, formam uma narrativa poderosa que combina elementos históricos, teológicos e éticos. Esses eventos extraordinários são fundamentais para a compreensão da história dos israelitas e da intervenção divina na libertação do povo do Egito. Cada praga, desde a transformação da água em sangue até a morte dos primogênitos, foi projetada não apenas para demonstrar o poder sobrenatural de Deus, mas também para confrontar diretamente as divindades egípcias, desafiando a ordem estabelecida e questionando a validade das crenças locais. Além do aspecto teológico, as pragas tiveram impactos reais e tangíveis na sociedade egípcia. Desde a destruição das colheitas até a morte dos primogênitos, as consequências foram sentidas nas esferas econômicas, sociais e emocionais. Cada praga representava uma oportunidade para o faraó reconsiderar sua decisão de manter os israelitas em escravidão, mas sua resistência teimosa resultou em consequências cada vez mais graves. A história das 10 pragas culmina com a morte dos primogênitos, um evento trágico que finalmente leva à libertação dos israelitas. Esse episódio também estabelece as bases para a celebração da Páscoa, que se torna um símbolo não apenas da libertação física, mas também da redenção espiritual. Em última análise, as 10 pragas do Egito oferecem reflexões profundas sobre a relação entre Deus e a humanidade, a importância da obediência à vontade divina e a necessidade de sacrifício como meio de proteção e libertação. Essa história continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão em várias tradições religiosas, fornecendo lições atemporais sobre justiça, soberania divina e a busca pela liberdade.